Olá, pessoal. E aí, gostaram da atividade diagnóstica de matemática? Agora vamos para a nossa correção, certo? Vocês responderam aí. Vamos ver se o que vocês fizeram está correto, tá ok? A diferença entre antecessor e sucessor. Antecessor, voltado para matemática, né, para a nossa aula de hoje, é o número que vem antes. Exemplo, o antecessor do número 5 é o número 4, porque o 4 vem antes. O próprio nome antes, né? Antecessor de antes. O sucessor é o que vem depois, certo? O sucessor do número 5 é o número 6, porque o 6 vem depois do 5, ok? Número 2, quantos anos você tem? Eu vi que muita gente não colocou a idade. Então, a questão não ficou correta, porque a primeira coisa que você teria que colocar é a sua idade, certo? Eu coloquei aqui um exemplo. Como quinto ano a maioria das pessoas tem 10 anos, eu coloquei o exemplo dos 10 anos. Se a pessoa tem 10 anos, o antecessor de 10 é o número 9 e o sucessor de 10 é o número 11. Então, a questão 2 seria colocar a sua idade e quem é o antecessor e o sucessor. Na questão 3, você colocaria na ordem crescente, do menor para o maior. Eu vi que teve muita gente que colocou na ordem decrescente. Muita gente não, algumas pessoas, né? Então, seria na ordem crescente, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209. A questão 4, você iria escrever por extenso. Eu vi que teve pessoas que não colocaram por extenso, que repetiram os números que estavam ali em cima. É para escrever como se lê, certo? 25, 50 e 98, ok? Nesse 25 tem o Ezinho aí no meio do 25. Teve muita gente que não colocou. Na questão 5, a gente começa com os problemas. Eu comprei 500 balas, que aqui a gente chama de confeitos, né? E dei 120 para meu irmão. Com quantas eu fiquei? Aí eu coloquei aqui a continha, ó. 500 menos as 120 que deu para o irmão. 0 menos 0, 0. Né? Aqui 0 não dá para tirar 2. A gente pede emprestado da centena. Ficou 10. 10 menos 2, 8. Como eu tinha 5 e emprestei 1, fiquei com 4. 4 menos 1, 3. Então, eu fiquei com 380 balas. 6. Laura comprou um móvel em 2 prestações. Então, a primeira coisa que a gente ia fazer era quanto eram essas 2 prestações de 250. A gente poderia fazer a adição, como está aqui, ou a multiplicação. 2 vezes 250, né? Então, aqui, ó, 0, eu vou repetir, vou repetir, vou repetir. 5 mais 5, 10. Coloco o 0 aqui, sobe 1 para a centena. 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Então, as 2 prestações de 250 deu 500. Só que ela ainda deu de entrada 150, certo? Então, além dos 500, ela pagou mais 150. Então, vai ser 500 mais 150. Repito aqui os zeros. 0 mais 5, continua o mesmo 5, né? Se eu não tenho nada para acrescentar o 5, vai ficar 5. 5 mais 1, 6. Então, a resposta correta é 650. Muita gente fechou aqui nos 500, achando que era só essas 2 prestações de 250, certo? A professora iniciará a atividade às 13 horas e encerrará às 17. Quantas horas terei para fazer a atividade? Então, de 13 para 14 é 1 hora. De 14 para 15 já vão... De 13 para 15, né? Já passa aí mais 1 hora, ficam 2. De 15 para 16, 3. E de 16 para 17, 4 horas, certo? Então, de 13 a 17 horas são 4 horas para entregar a atividade. Aqui na questão 8, certo? Diz que a aula de matemática acontece toda terça-feira. Então, hoje, 20 de 4 de 2021, eu tive aula de matemática. Quando será a minha próxima aula?
Se é toda terça, então a próxima terça vai ser no dia 27. Então a próxima aula vai ser no dia 27. Questão 9. Débora quer economizar dinheiro. Ela vai depositar R$125 todos os meses. Quando ela chegar em 5 meses de depósito, ela vai ter juntado quanto? Então, aqui a gente pode fazer uma adição, né? 125 mais 125 mais 125, 5 vezes. Ou a multiplicação, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Eu vou colocar o 5 aqui e subir 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Coloco o 2 aqui, vou subir 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. Então, ela vai juntar 625, depositando 125 em 5 meses, certo? A 10ª e última questão é para você criar uma situação problema. Eu vi que muita gente só representou os números, só fez isso aqui, a continha, não criou o problema. Você tem que criar o problema. E tem mais, é para criar o problema e responder, certo? Eu coloquei um exemplo aqui. Maria tem 450 figurinhas e ganhou mais 132. Com quantas figurinhas ela ficou? Então, se ela tinha 450 mais 132, ela ficou com 582. A pessoa pode fazer uma subtração também, né? Maria tem 450 figurinhas e perdeu 132. Aí, com quantas figurinhas ela vai ficar? E você faria a continha de menos para ver aí quanto ia dar, ok? Gostaram da atividade? Espero que sim, certo? Um abraço e até amanhã.